Estudo de Gênesis capítulo 2. Assista toda a playlist para um melhor entendimento. Deixarei nos cards o vídeo 1 de Gênesis. E agora, analisemos Gênesis capítulo 2, verso 1. Assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. No capítulo 1 foi narrada a criação da terra, do ser humano, dos céus. E o capítulo 2 começa de maneira a concluir o que foi dito no capítulo 1. O exército que foi mencionado no verso 1 significa a obra acabada, finalizada. Os céus, a terra, os animais, o ser humano, toda essa junção é chamado aqui de exército. O universo também, com todas as estrelas. Verso 2. E havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. O que podemos entender desse verso é que provavelmente o descansar de Deus não é literal, já que Deus não se cansa. Ele é o Todo-Poderoso, onipotente, onisciente e onipresente. É por isso que 99% de todas as vertentes do cristianismo acredita que o descansar de Deus nesse versículo não é literal. É uma figura, não passa de uma figura de linguagem. Porque veremos mais para frente em versos que dizem que Deus não se cansa. Verso 3. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Na contagem das semanas, o dia 7º é o dia de sábado, já que o primeiro dia da semana é o domingo. Algumas pessoas acham que é a segunda-feira, mas não. O primeiro dia da semana é domingo e o último é sábado, o dia 7º. É a partir daqui que os judeus, o primeiro povo a ter contato com a palavra de Deus, adotou o sábado como um dia especial. Por conta disso, até nos dias de hoje, não realizam uma série de trabalhos. E alguns são bem rígidos quanto a isso, não podendo sequer cozinhar ou pagar alguma dívida nesse dia. Outros são menos radicais. Agora imagine você vivendo em uma cidade em que o judaísmo é dominante, a forma do governo agir é baseada no judaísmo e acontece um problema na fiação elétrica e a luz cai. Você tem todos os seus alimentos lá na geladeira, no freezer, só que é sábado e o pessoal que trabalha com a energia não está trabalhando nesse dia. Então, por conta disso, é um problema, dá certas dores de cabeça. O sábado, de fato, foi escolhido por Deus para que nós pudéssemos observar, ou seja, estudar a palavra, meditar, jejuar, etc., evitando certos tipos de trabalho. Porém, os judeus irão forçar muito a barra. E mais para frente, quando chegarmos a mais da metade da Bíblia, quando Jesus aparecer, terá muitas discussões sobre o sábado, sobre a guarda do sábado, porque os judeus estavam realizando de maneira errada. E Jesus vem para tentar consertar isso. A forma errada da observância do sábado que eles estavam praticando. Hoje em dia é sabido que muitas igrejas
observam o sábado, não apenas a Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas muitas outras. Geralmente, essas igrejas terminam com o nome Sétimo Dia, pois guardam esse dia, que é o sábado. Já outras igrejas não guardam nenhum dia, porque acreditam que a vinda de Jesus trouxe uma nova lei. E de fato, a vinda de Cristo trouxe uma nova lei. A Bíblia ela é dividida em duas grandes partes. A primeira parte é chamada de Velho Testamento e a segunda, Novo Testamento. O Velho Testamento é narrada a criação do mundo, dos primeiros seres humanos, Adão e Eva, a formação do povo judeu que Deus havia escolhido para anunciar a sua palavra e a pregação de um Messias, um Salvador que viria à humanidade. E nesse Velho Testamento são elaboradas muitas leis de observância. São mais de 600 leis, muitas delas relacionadas à igreja, como as igrejas deveriam praticar as suas liturgias. E também leis referentes ao sacrifício de animais que era feito quando alguém cometia um pecado. A depender de qual era o pecado, tinha que se levar um animal, seja um gado, ou um pássaro, ou um cordeiro, para que fosse amolado, para que fosse morto pelos sacerdotes, que o Velho Testamento vai chamar de levitas. Vale ressaltar que tudo isso não passava de uma simbologia. Esses animais eram mortos no Antigo Testamento. Porém, depois que o Messias veio no Novo Testamento e morreu na cruz pelos nossos pecados, aboliu essa questão de sacrifícios de animais para perdoar pecados, pois o Cordeiro Imaculado, como a Bíblia diz, que é perfeito, no caso simbolizando Jesus, já morreu pelos nossos pecados. O sangue dele foi derramado, e por isso não é mais necessário o sacrifício de animais, dentre outras leis, incluindo, para várias igrejas, a observância do sábado, que não seria mais necessária. E por isso há muitíssimas discussões se devemos ou não guardar o sábado como dia especial, ou considerar que todos os dias são especiais para adorar a Deus, já que o Messias veio e muitas das leis do passado não são mais necessárias hoje. E agora temos uma peculiaridade. A Igreja Católica Apostólica Romana, no caso, a Igreja Católica do Ocidente, a qual temos o Papa como figura de mediador máximo da Igreja, adota o domingo como dia de guarda. Isso se deve por alguns acontecimentos históricos que não vêm ao caso aqui agora. E uma minoria das igrejas evangélicas também adotam o domingo como dia de guarda. Mas, em suma, a maioria considera que todos os dias foram feitos para Deus e não é mais necessário deixarmos de trabalhar no dia de sábado. Saltarei alguns versículos que não têm muita informação relevante. Vamos para o verso 7. E formou o Senhor, Deus, o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Aqui ele volta, que foi dito no capítulo 1, da criação do homem, porém aqui ele especifica
a maneira como o homem foi criado. No caso, pelo pó da terra. Pode parecer estranho, ouvindo pela primeira vez, mas se pegarmos os elementos químicos que a terra possui e comparar com nós seres humanos, veremos que temos muito em comum. Até mesmo ouro. A estimativa é que cada pessoa tenha aproximadamente 0,2 miligramas de ouro em seu corpo. Temos muitos elementos químicos iguais à Terra. E a Terra de outro planeta, como Marte ou a Lua, a Terra dos outros planetas, dos satélites, que os cientistas já pesquisaram, já puderam pesquisar, não é capaz de formar um ser humano, os elementos químicos que ela possui. Porém, a Terra do nosso planeta, sim. Outra observação. Vemos que a natureza, as árvores, a base da cor delas é verde. Os oceanos é azul. E qual é a cor da Terra? A Terra, na verdade, é marrom. A Terra possui tons de marrom. Alguns tons são fracos, por isso a Terra tem a aparência amarelada, às vezes branca. Mas o correto seria dizer que a Terra possui tons de marrom, igual nós, seres humanos. Essa questão que temos hoje, de uma pessoa ser branca ou negra, etc., na verdade não passa de tons de marrom. E mais um detalhe curioso. Pela ciência, o ser humano foi gerado pelos átomos, que é a menor partícula. Mas se pegarmos o significado da expressão pó da terra, que está em Gênesis 7, veremos que esse pó da terra também significa menor partícula. Ou seja, tanto a ciência quanto a religião estão corretas, pois o homem é formado por átomos. E pó da terra aqui significa átomo também. No verso 8, ainda no verso 7, vemos que Deus soprou em suas narinas o fôlego da vida. Esse fôlego é o espírito. O ser humano, ele é feito de carne e de espírito. Essa carne chamamos de matéria. O ser humano não é feito apenas de matéria. Há um espírito dentro de cada um de nós. E essa junção de corpo mais espírito, eu chamo de alma. E por que eu digo eu chamo de alma? Porque há uma corrente que diz que alma não significa a junção de corpo mais espírito. É uma corrente famosíssima chamada tricotomia, em que acredita-se que existe a carne, o espírito e a alma. 3 coisas diferentes. O que faz sentido também, é possível, mas para mim só existem 2 coisas: a carne, que é a matéria, e o espírito. A junção da carne mais a matéria eu chamaria de alma. A alma nada mais é que a carne mais o espírito, porque a carne sozinha não é nada. É que nem um ser humano que morreu. O que está ali é apenas a carne dela. O espírito não está mais lá. Agora, quando é dito que no céu habitarão as almas e que no céu teremos carne, não seremos apenas espírito, mas teremos carne. Então, a carne mais o espírito é o que a Bíblia chama de alma. Para quem não sabia, mais para frente veremos que no céu não seremos espírito, não seremos tipo fantasma, mas teremos uma carne, não a mesma que temos hoje, agora, pois essa é perecível.
nós seremos feitos de uma matéria perfeita. Ok. E agora sim, o verso 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Esse jardim do Éden, ele é aqui na terra. Alguns pensam que o jardim era no céu, mas não. No céu temos o paraíso e não o jardim. Então, aqui na terra, Deus fez um jardim. A localização exata, ninguém sabe. Nos próximos versos, no verso 9 e 10, na verdade, do verso 10 ao verso 14, vai dar dicas de onde ficava esse jardim. Agora no verso 9. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Prestem atenção. No meio desse jardim, que era o jardim do Éden, que ficava aqui na terra, havia duas árvores especiais no meio do jardim. Uma era chamada Árvore da Vida. E Adão podia sim comer desse fruto, dessa árvore. Futuramente, quando Eva fosse criada também, comeria dessa árvore, a árvore da vida. E próximo a essa árvore, tinha uma árvore chamada Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal. Dessa, Deus proibiu que Adão comesse. Pulando alguns versos, confirmamos isso no verso 17, em que Deus diz: Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. No verso 18, e disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Veja aqui que o termo idôneo, idônea, significa de mesma relevância. Nem de maior importância, nem de menor importância, mas de mesma importância. O homem e a mulher eram iguais para Deus. Agora no verso 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E isso daqui faz todo sentido e eu irei explicar. O que é esse sono pesado? Esse sono pesado é a anestesia geral. E por que Deus tomou uma das costelas de Adão? Por que a mulher veio da costela? Porque é na costela que temos a medula óssea vermelha, onde se encontra células tronco. Se você pensa em clonar alguém, é dali que irá se tirar o material para a clonagem, da costela. E o serrar a carne em seu lugar é a cirurgia plástica. Deus colocou carne no lugar. Então vemos aqui que cientificamente faz todo sentido. Primeiro veio a anestesia geral, depois a clonagem, que veio a partir da costela. Não poderia ser por outra parte do corpo. E além do mais, temos os cromossomos. O homem possui o cromossomo X e Y. São termos que a ciência utiliza. Já a mulher possui os cromossomos XX. Veja como Deus foi esperto. Ele não precisou criar outra espécie de cromossomo. Ele apenas precisou duplicar o cromossomo X que estava no homem para formar a mulher. Então vemos aqui que Deus poderia ter utilizado a linguagem técnica, a linguagem da medicina, aqui no Gênesis. Porém, temos que levar em consideração que a Bíblia não foi escrita para o pessoal que tem todo esse conhecimento. Há 3.000 anos atrás, a Bíblia foi escrita
de uma maneira informal para que o povo pudesse entender. Então, Deus utilizou o exemplo perfeito. Ele, fazendo isso, conseguiu que as pessoas analfabetas daquela época entendessem como surgiu a criação do homem e da mulher, de uma maneira bem simples. Agora, pulando para o verso 24, portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne, uma só carne. É muito bonito isso, pois eles, metaforicamente, já não serão mais duas pessoas, e sim apenas uma pessoa. E aqui Deus já faz referência ao casamento, que hoje em dia já está todo bagunçado. O número de divórcios é enorme. Falando, vocês não acreditam. Pesquisem para ver. É tão assustador que a gente até desconfia se essas estatísticas estão verdadeiramente corretas. E no verso 25, para finalizarmos, e ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Uma espécie de índios. Não existia roupa naquela época. Concluímos o capítulo 2 e eu espero te ver novamente no capítulo 3 de Gênesis, para crescermos em conhecimento juntos e aumentar a nossa fé na palavra.